Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos espalhados de norte a sul, de leste a oeste, desse país, desse planeta. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, tamo junto para mais um vídeo aqui no nosso canal se tratando de Vasco. Você tá ligadinho no canal Vascaíno desde sempre? Deixa o seu like, se inscreva, é 0800, faltando aí 36 inscritos pra gente fechar 12 mil. Dá essa força para mim, é de graça, é só clicar no botão, pronto, já nos ajuda muito. Você pode se tornar membro também a partir de R$2 por mês, ajudando o nosso canal a ficar de pé. E é claro, se você quiser continuar nos ajudando, sempre que aparecer o anúncio na sua tela, deixa o anúncio correr até o final, porque ajuda o nosso canal a gerar receita. Assim como é, por exemplo, na televisão aberta, quando tem um intervalo ali, que entra os comerciais, é a mesma coisa. O YouTube tem as parcerias aqui na plataforma, então por minuto de visualização que vocês vão assistindo, ajuda muito o nosso canal. Álvaro, eu não tenho paciência, então aproveita para ir ao banheiro. Aproveita para pegar aquele lanche, de repente fazer alguma outra coisa, espreguiçar o corpo, tomar uma água, então assiste o conteúdo que pode ser que te interesse. Valeu, meus amigos? Dito isso, é o seguinte, logo de cara já vão apertando o seu cinto de segurança, porque vamos fazer aí, tô fazendo esse Expresso News aqui para vocês, e vou fazer logo mais nas próximas horas o Madruga Vasco, no finzinho da noite para o início da manhã dessa terça-feira, ali em meados de meia-noite, 1 da manhã, vou brotar aqui também, porque tem muita coisa importante para a gente aportar, ó, pra gente abordar se tratando do Vasco. Olha só, o Vasco já se movimenta no mercado da bola, tá? Isso mesmo, o Vasco estaria aí atrás do Aleph Manga, eu vou explicar isso para vocês. O atacante argentino Matias Vargas teria sido oferecido ao Vasco. Vamos falar também aí sobre o Manuel Capasso, vamos falar um pouco sobre prioridades do Vasco na próxima janela de transferências, sobre Lucas Piton e Vitor Luiz e também sobre a 777 que está na Berlinda, lá na Justiça dos Estados Unidos. Então bora lá que tá começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então logo de cara, se tratando do mercado da bola, muito agitado, né? Já vamos nos preparando aí, porque é o seguinte, o Campeonato Brasileiro tá chegando, já tá na reta final, na reta de chegada, já dá pra ver ali, ó, a faixa escrito campeão, né? Quem tá brigando pelo título. Estamos na reta final aí. Se fosse na Fórmula 1, estamos nas últimas curvas para terminar essa temporada de 2024 do Brasileirão. Com isso, já começa-se a especular ou até mesmo negociar com os jogadores que podem deixar o Vasco, jogadores que podem chegar no Vasco, jogadores que podem ser apenas cavadinho, conversa fiada, ou até mesmo jogadores que realmente podem pintar no nosso gigante. Isso é normal, uma vez que o próprio Carlos Amodeu, CEO da SAF, o próprio Pedrinho, já afirmaram naquela longa coletiva de imprensa no último fim de semana, de que o Vasco já tem o planejamento de 2025 muito bem traçado e encaminhado há mais de 2 meses e afirmaram também que o Vasco deve fazer investimento na janela. É claro, não deve ser ali 100, 150 milhões de reais, que nem a gente viu nas últimas janelas de transferências do nosso gigante ali no final de temporada, mas serão investimentos pontuais, tá? Pontuais. Então, dentro dessa situação, uma das situações que o Vasco busca no mercado é jogador de lado de campo, né? Porque a gente, por exemplo, hoje temos a lesão de Adson e a lesão de David, a gente tem uma carência muito grande pelos atacantes de lado de campo, ainda mais porque o Vasco joga muito ou no 4-2-3-1, né, com um jogador centralizado e 2 abertos nas pontas, ou até mesmo no 4-3-3, que tem 2 abertos aí no último terço do campo e com o Verratti centralizado. Sendo assim, o Vasco precisa de jogadores como peça de reposição no elenco, jogadores que tenham nível de competitividade.
Tá? Com isso, o Vasco, então, teria entrado em contato, estaria aí já negociando com o atacante do Coritiba, Aleph Manga. Ele mesmo, com passagem aqui pelo Resende, time da minha cidade, pelo Volta Redonda, né? Ele que estava no Goiás, agora atualmente joga no Coritiba, tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2025. Vasco estaria aí negociando com o atleta. O staff de Aleph Manga confirmou o contato do Vasco. Então, se o Vasco está realmente negociando, a gente não tem certeza, tá, torcedor? Eu não vou mentir, não vou ficar de lacração para enganar vocês, mas uma coisa é que o staff do atleta confirmou, é que o Vasco já procurou o atleta, né? Então vamos aguardar. Às vezes o Vasco pode ter procurado para sondar valores, opções do jogador, ou até mesmo já ter aberto alguma conversa realmente. Mas eu não vou ficar aqui lacrando para enganar vocês, torcedores. Vamos trabalhar sempre com a verdade. Então, dentro dessa situação, o Vasco já fez contato com o atacante brasileiro, tá, gente? Bora lá então a ficha técnica do jogador, tá, gente? Olha só, Aleph Manga é brasileiro, tem 29 anos, 1,90 m de estatura, joga como ponta esquerda, é a sua função primária, mas também atua como ponta direita ou centroavante, ou seja, joga nas posições de ataque, né, meus amigos? Está avaliado pelo Transfer Market por algo em torno de 1 milhão de euros, mais ou menos 6 milhões de reais. O seu melhor pé é o pé direito. Na temporada de 2024 foram, no caso na Série B, foram apenas 4 jogos e 1 gol. Isso porque ele ficou fora dos gramados por um longo período, porque foi punido por envolvimento em manipulação, resultado aí, negócio de casa de apostas. É uma situação também para a gente ficar ligado, né? Tomara, né, que ele tenha aprendido a lição. Ele deu sorte, viu? Tem jogador que por muito menos foi banido do futebol, tá? Deu sorte. Outra situação também, ele tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2025, então a gente não sabe se o Vasco, por exemplo, teria interesse em contratar o atleta por empréstimo ou contratá-lo em definitivo, ou se o Coritiba estaria facilitando a saída, ou se seria um empréstimo com opção de compra. Enfim, vamos ter que aguardar. Fato é que o Vasco fez contato pelo jogador, tá, gente? Ele, como eu já mencionei, tem 29 anos, jogou no Resende, passou por time de menor expressão também, como Patos e outros clubes, mas jogou no Resende, foram 9 jogos e apenas 2 gols anotados, um aproveitamento de quase, vamos colocar aí, um pouquinho mais de 20%. No Volta Redonda ele já foi muito bem, né? Foram 23 jogos com 16 gols e 2 assistências, ou seja, 18 participações em gols em 23 jogos. Nessa ocasião que ele estava no Volta Redonda, foi até quando o Vasco contratou o MT. Não sei se vocês vão se lembrar, né? Aquele meio-campista que o Vasco até vendeu para o Santa Clara de Portugal há poucos meses. Fato é que o Aleph Manga não quis vir para o Vasco, tá? Ele não quis, o Vasco vivia um momento financeiro muito difícil. O Vasco ia jogar uma Série B mais uma vez e ele preferiu ir jogar no Goiás, tá? Isso mesmo, ele não quis jogar no Vasco para vestir a camisa do Goiás naquela ocasião. Eu confesso que eu fiquei muito chateado com essa situação, mas também não é culpa só do atleta, né? Quem estava na gestão do clube também, a gente sabe, era o Salgado, o Vasco não tinha dinheiro. É complicado saber o que se passa aí, até porque a gente só sabe uma das versões. Mas eu confesso que eu fiquei chateado com essa situação na época. Lá no Goiás foram 34 jogos, 10 gols e 14 assistências. Aí no Goiás ele já caiu de rendimento, né? Eu falei errado, gente, 10 gols e 4 assistências, falei 14, né, perdão, 10 gols e 4 assistências, então observem que são 14 participações, agora sim, participações em gols e 34 jogos, não são números ruins, mas em comparação à atuação dele com a camisa do Voltaço, caiu bastante de rendimento. Aí, por exemplo, temos aí os números dele no Coritiba, foram 83 jogos, 30 gols e 42 participações. Então, observe que mesmo ele ficando um tempão fora dos gramados no Coritiba, ele teve 42 participações em gols em 83 jogos, ou seja, mais de 50%. São números bons, viu, gente? São ótimos números, ou seja, a cada 2 jogos ele participava de um gol no Coritiba, ou fazendo gol ou dando assistência. A mesma situação no Volta Redonda, né? Praticamente todo jogo ele estava participando de gol, para ali jogo sim, jogo não, ele estava participando. Se vai dar certo, se chegar no Vasco ou não, é um ponto de interrogação. Agora, eu particularmente,
Não vejo com maus olhos esse jogador, mas eu entendo que tem jogadores melhores a serem aí negociados no mercado, mas temos que entender também que o Vasco não vai ter como colocar muito dinheiro na mesa para sair contratando o jogador, né? Vamos ter que ser humilde também, né, galera? Mas assim, se o Aleph Manga tiver calçado com a sandalinha da humildade, disposto a chegar no Vasco, a correr, a brigar por todas as bolas e ser humilde, jogar pro time, pode dar super certo. Pode dar super certo. Agora, se chegar aqui com estrelismo, né, querendo ganhar aí 300, 400, 500 mil reais para ficar de guerre-guerre, aí já sabem onde pode dar. Até porque a gente tomou conhecimento que ele teria recusado uma proposta de 150 mil reais por mês, tá? Para continuar no Coritiba, e aí foi aonde o Vasco entrou na parada, tá? Parece que um outro time, me fugiu, não sei se foi o Goiás ou algum outro time, botou uma proposta de salário para ele de 150 mil por mês e ele recusou, tá? O Vasco estaria aí na parada negociando com o atleta de 29 anos. E aí, torcedor, vocês acham que seria uma boa pro Vasco? Não seria? Tá? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários em relação ao Aleph Manga, que o Vasco já fez contato confirmado pelo staff do atleta. Ainda se tratando de mercado da bola, agora eu quero falar um pouquinho sobre Matias Vargas, né? Segundo o Nicola, o Nicola ultimamente não tá acertando nada, niente. Quando ele fazia uma participação na ESPN, né, os caras mandavam ali o zap pro Nicola na época, coisa e tal, ele acertava muita coisa. Agora na internet tá difícil, hein? O Nicola tá igual o ventilador, né? Só ventila, ventila, ventila. Nada contra a pessoa física dele, mas eu sou sincero com vocês. Mas é o seguinte, segundo o Nicola, não sou eu que tô trazendo informação, tá? O Matias Vargas, argentino de 27 anos, teria sido oferecido ao Vasco, não só ao Vasco, mas também a outros clubes do futebol brasileiro, tá, gente? Ele tem 27 anos, 1,68 m de estatura, ponta direita, ponta esquerda e meia ofensivo, tá, gente? O melhor pé é o pé direito, tá avaliado pelo Transfer Market por 4,5 milhões de euros, algo em torno de 27 milhões de reais. Ô Álvaro, como é que o Vasco vai gastar um dinheiro nesse jogador? Calma, gente. Ele está avaliado por esse valor no Transfer Market. Porém, todavia, entretanto, o contrato dele com o Shanghai Port, o time lá da China, ao qual ele atua nesse momento, vai até apenas dezembro desse ano, de 2024. Então, com isso, o atleta ficaria livre aí no mercado a partir aí do dia 1º de janeiro, já podendo assinar com qualquer clube. E esse jogador teria sido oferecido ao Vasco, tá, gente? Olha só para vocês terem uma noção aqui do histórico da carreira do Matias Vargas. Deixa eu ver, Adama Demirspor, ele jogou 38 jogos nessa equipe, marcou 5 gols e 13 assistências, ou seja, 18 participações em 38 jogos. Mais ou menos aí, para ser exato, né, quase praticamente 50% de aproveitamento. No espanhol da Espanha foram 57 jogos, 5 gols e 8 assistências, aí já caiu bastante o rendimento, 13 participações apenas em 57 partidas. No Vélez Sarsfield da Argentina foram 78 jogos, 15 gols e 14 assistências, ou seja, 29 participações em gols em 78 ocasiões. Vamos colocar aí uma média de 30%, né? Mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não, deixa eu ver, 80, 90, 30, não. Mais de 30%, né? De aproveitamento, cerca de 35%, se eu não me engano, de aproveitamento. O campeonato argentino já é mais competitivo, né? E aí lá no Shanghai Port da China foram 82 jogos, 17 gols e 32 assistências, ou seja, são 49 participações em gols em 82 jogos. Números excelentes, né? Agora, uma outra coisa, né? O campeonato chinês não é tão competitivo, muito longe, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, do próprio Campeonato Argentino que eu acabei de mencionar, né? Por exemplo, ele jogou lá na La Liga, na Espanha, com o Espanhol, já não foi tão bem o rendimento dele, né, gente? Aí fica um pouco assim mais difícil de sabermos. Por exemplo, o Daverson, quando ele estava atuando lá na Espanha, foi muito bem lá no Levante, jogando La Liga, os números dele eram bons, ele veio para o Palmeiras, os números dele continuaram bons, ele está no Galo e os números deles também estão bons, e estavam no Cuiabá, também tinha número bons. Então, se a gente observa que o Davinho manteve a sua regularidade. Já esse jogador argentino que já tem seus 27 anos, o Matias Vargas, né, oscila bastante. E aí no Espanhol, quando pegou a liga, que foi a liga mais difícil que ele já atuou, os números dele caíram.
A minha ressalva é, será que ele vai conseguir aí fazer 70, 80 partidas no Vasco e participar de 40, 50 gols no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de alto nível? A gente disputa aí contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, vamos ter o Santos no ano que vem novamente, Fluminense, Botafogo, né, o próprio Fortaleza, o Bahia, né? Enfim, será que daria certo? Não sei, eu enxergo... É difícil falar que não dá, porque aí o cara pode chegar no Vasco, pode jogar muito bem, pode dar certo, identificar com a torcida, já se adaptar com a Gringolândia, que faz parte aqui do Vasco, o próprio Verratti, que também é argentino, vários outros argentinos, chilenos que fazem parte do nosso elenco, assim como ele pode chegar também e não dar certo, né? Por outro lado, ele chegaria a custo zero nesse primeiro momento. Então não sei se o Vasco tem realmente interesse nele ou se ele foi apenas oferecido, mas o Vasco, no caso, teria passado adiante. Esse nome teremos que aguardar, tá, meus amigos? Ainda se tratando de jogador, Manuel Capasso, né, ele que pertence ao Vasco, está emprestado ao Olímpia, se sagrou ontem campeão paraguaio, né? O Olímpia venceu a competição nacional do Paraguai e Manuel Capasso, como titular da partida, foi campeão da temporada 2024. O Capasso, que é um dos jogadores emprestados pelo Vasco, que está especulado, que pode ser que volte na temporada do ano que vem. A gente sabe que o Olímpia também teria inicialmente um interesse na contratação do jogador em definitivo. Com essa contratação, o Vasco poderia até mesmo estar envolvendo uma dívida que o Vasco ficou devendo em relação ao meio-campista Matias Galarza, eu ia falar Matias Rojas, Matias Galarza, né? Não sei, vamos ter que aguardar. Agora, se voltasse também não seria ruim, tá, gente? Sinceramente, eu acho que o que faltou pro Capasso foi confiança e mais ritmo de jogo. Botaram ele em algumas fogueiras logo de cara, assim, vai lá, pega o Maracanã cheio com 60 mil contra o Flamengo e não erra não, resolve, tá? Aí tava jogando bem numa bola que ele me entregou a paçoca, como o Lambo foi e fez o gol no Vasco, vocês vão lembrar. Dali em diante, o psicológico do jogador não se firmou de novo. Então é complicado. Por outro lado, também é difícil saber, porque o Campeonato Paraguaio é muito longe do Campeonato Brasileiro para a gente ter como parâmetro, né, em nível de competitividade a nível nacional. Então eu não sei, também é um ponto de interrogação. Na minha opinião, seria bom se o Olímpia contratasse o Capasso, o Vasco colocasse um dinheiro nos cofres, já pagava a dívida em relação ao Matias Galarza, e aí daria para ir no mercado para buscar algum outro jogador, tá, gente? Outra situação agora são as prioridades do Vasco, envolvendo tudo isso que eu tô falando para vocês, né? O próprio Pedrinho falou, o GE. Globo também divulgou uma reportagem hoje, né, de que as prioridades do Vasco nessa próxima janela, isso é óbvio, né, meus amigos, que é zagueiro, todo mundo sabe disso, volante, né, e ponta pro lado direito e pro lado esquerdo, ou apenas para o lado que conseguir, né, o lado que a gente conseguir pagar algum atleta de alto nível para estar atuando com a nossa camisa. Fato é que a prioridade número 1, hoje está escrito nas estrelas, todo mundo sabe disso, no elenco Cruz Maltino, é a posição de zaga. A gente tem um elenco muito carente de zagueiro, sobretudo xerife, para chegar e resolver capitão ali, né, aquela história, né, 10 e faixa, vamos dizer assim, né, dá 4 e faixa pro cara e o cara vira ali o xerife da zaga. A gente precisa desse capitão, uma vez que o Maicon já tem seus 36 anos, a perna vem pesando a cada vez mais, é um jogador que se esforça, é raçudo, é de grupo, é elenco, é trabalhador, mas oscila bastante. O João Vitor, que é aquele negócio que eu falo pra vocês, joga um jogo, ficam fora, joga 3 jogos, ficam fora. Quando não é expulso, acumula cartões amarelos. É complicado. Quando ele começa a se firmar tecnicamente, fica fora do time durante 10, 15 dias. Isso aí também atrapalha muito, né? O Léo deve deixar o clube, informações de que o próprio atleta estaria querendo deixar o Vasco, clubes estão especulando, ventila-se ele no Bahia, ventila-se ele no Palmeiras, ou até mesmo no futebol mexicano, não sei, vamos ter que aguardar essa situação. E a questão de ponta, né? Temos hoje o Emerson Rodrigues, temos também ali hoje o nosso Adson, temos o David que está lesionado, David só volta no meio do ano que vem, tem o Ryan que o Vasco deve tentar aí, tá vendendo o jogador nessa janela, tem a proposta ali do Textor para ele jogar no Lyon, no primeiro momento seria supostamente no Lyon da França, não sei se depois ele pintaria no Botafogo, mas enfim, o Vasco vai precisar de peça de reposição, porque o David só volta no ano que vem. O Emerson Rodrigues ainda não é aquele cara absoluto, firmado. E ainda que ele se firme, quem seria a sombra, né? Um jogador ali para fazer sombra a ele, né? Por outro lado, o Ryan deve ser vendido. O Adson tá voltando de lesão ainda. Então o Vasco precisa de jogador de lado de campo. Como eu já mencionei, o Vasco já até fez contato em relação ao Aleph Manga. Teremos que aguardar então. Na minha opinião, Álvaro Silva, se eu tenho a caneta na mão, eu tentaria, eu sei que é caro, é difícil, né? Mas eu pegaria o telefone, ligaria pro Arboleda, do São Paulo, né? Porque o São Paulo é o seguinte, com o Arboleda em campo,
o aproveitamento é enorme. Sem o Arboleda, o aproveitamento cai muito da equipe do São Paulo. Eu gosto bastante do futebol do Arboleda, é zagueiro, joga firme, sabe sair jogando, não inventa quando não tem que inventar, né? E na bola aérea é muito bom, na bola no chão também é bom, tem velocidade, não é lento, não é pesado. Eu gostaria do Arboleda. Para a volância, seria bacana, por exemplo, um nome como Gustavo Cuejá. Só que eu não sei se ele chegaria no Brasil sendo aquele Cuejá de 4, 5 anos atrás, sinceramente, mas seria um nome muito bom. E para a ponta, né, eu tentaria, eu sou o Pedrinho ali, se eu sou o Marcelo Santana, eu ligaria lá pro Atlético em relação ao Canóbio, né? O Canóbio não jogou muito bem esse ano, porque todo o time do Atlético também não tá bem esse ano. Time lá de Curitiba, né, o Atlético Paranaense. Mas é um ótimo jogador, tem muita velocidade, é carrasco do Flamengo, a gente sabe disso. Tem ali um poder de finalização quando chega cara a cara com o gol, né? E é um jogador aguerrido, de sangue, corre, volta para marcar. Eu gosto do futebol do Canóbio, né? Eu, se eu tenho a caneta na mão, já estaria ligando pro Arboleda, pro Cuejá e pro Canóbio. Mas isso aí, gente, sou eu, tá? Não tô falando que o Vasco negocia com esses jogadores, não, tá, gente? Eu tô dando aqui a minha opinião. Ainda se tratando de mercado da bola, o Vitor Luiz, o Vasco tá avaliando, melhor dizendo, perdão, a possibilidade de renovar o contrato com ele. Por quê? Porque o Vasco espera já nesses próximos dias, semanas, uma proposta muito alta, sobretudo da Europa, pelo nosso querido Lucas Piton, tá? Que já há 2 anos vem sendo, se não o melhor, um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, atuando aqui no Brasil nesse momento em atividade, tá, gente? Então, olha só, a gente sabe que clubes da Itália, clubes da Espanha, clubes da França já especularam o Lucas Piton. É eminente uma possível saída dele. Ah, Álvaro, você quer que ele saia do Vasco? Não, eu não quero. Eu gostaria que ele ficasse no elenco. Gostaria muito que o Piton ficasse no elenco do Vasco, até porque tá dando certo, tá encaixando. Né? É claro, nos últimos jogos aí caiu de rendimento, mas é normal também, dá para jogar 60, 70 jogos no ano, 50 jogos no ano aí numa temporada e jogar bem todos, né? Mas se o Vasco, por exemplo, vende ele, sei lá, gente, 60, 70 milhões de reais, paga a dívida que tem com o Corinthians e com a Elenco Esportes, quita essa situação, fica zerado na praça e dá para ir atrás de outros jogadores. Entende como funciona? Ajudaria. Com isso, o Vasco estaria avaliando a possibilidade de renovar o contrato com o lateral esquerdo Vitor Luiz. Ele que é do Coritiba, está emprestado para o Vasco até o fim desse campeonato brasileiro, né? Com isso, em dezembro, agora no início de janeiro, ele já não teria vínculo mais com o nosso Vasco. Ele voltaria ao Coritiba. O Vasco está avaliando a possibilidade de renovar o contrato com ele. Tá bom, gente? Ele foi uma das primeiras contratações ali do Alexandre Matos. Vamos ter que aguardar, né? Então, assim, eu acho que o Vitor Luiz, para elenco, é um bom jogador, mas para ser titular do Vasco, pelo menos esse ano, ele não se mostrou assim um cara para chegar e resolver. Defensivamente, é um leão, corre bastante, marca, não desiste de nenhuma bola. Mas ofensivamente, ele mostrou, por exemplo, ter menos recursos do que o nosso Piton, né? Ali na triangulação, no 1 contra 1, no poder de finalização, até mesmo no quesito colocar a bola na área, né? Ao alçar a bola ali para o nosso centroavante Verratti cabecear em gol. Então, assim, o Vitor Luiz é um nome bom para o elenco, para girar o elenco durante o ano, para poder fazer parte do time. Mas não sei se ele seria o nosso camisa 6, assim, um cara titular para a lateral esquerda, mas o Vasco avalia aí a renovação de contrato com o Vitor Luiz. Agora eu quero falar com vocês um pouco sobre a 777 Partners. Então acompanhe na sua tela essa reportagem, meus amigos, divulgado pelo GE. Globo na tarde dessa segunda-feira. Manchete: Departamento de Justiça americano abre investigação criminal contra a 777 Partners. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra a 777 Partners, de acordo com o site norueguês Josimar Football. Tanto a 777 quanto a ACAP, seguradora que passou a controlar os ativos da antiga controladora da SAF do Vasco, foram intimadas a prestar depoimentos em uma investigação sobre lavagem de dinheiro. A investigação, que começou meses atrás, pode impactar nos clubes de futebol da 777. A ACAP colocou todos os times à venda e existe o receio de que o novo problema judicial afaste possíveis investidores.
Os investigadores estão examinando se o dinheiro dos segurados das seguradoras da ACAP foi investido corretamente, diz a reportagem da Josimar. Atualmente, existe um processo judicial que interfere diretamente nas vendas dos clubes. A ação movida pela Landerhall, que entrou com uma liminar contra a alienação dos ativos que antes pertenciam a 777 Partners, ou seja, qualquer proposta para a compra de um dos 7 times da empresa precisa ser aprovada pelo fundo inglês. Existe, por exemplo, um acordo do dono da Roma, Dan Franklin, para a aquisição do Everton com a 777. Injetou 200 milhões de libras no clube inglês numa tentativa de compra frustrada. Essa transação precisa passar pelo tribunal norte-americano, já que Franklin precisa pagar o empréstimo ponte feito pela 777 ao Everton. Segundo a Josimar, a ação movida pela Landerhall impediu a venda da participação minoritária da 777 no Sevilha. Vamos dar continuidade. Enquanto a 777 enfrenta problemas na justiça, os clubes que pertencem à empresa têm tido dificuldades de se manter e contam com dinheiro injetado pela ACAP para sobreviver às dívidas, o que não é o caso do Vasco. Como o clube carioca que retomou o controle da SAF via justiça, não há obrigação de investimento da empresa norte-americana. As partes brigam pelo controle do futebol, enquanto buscam um novo investidor. No momento, não há negociações avançadas, cenário parecido com o dos outros clubes, fonte ge.globo. Então, meus amigos, observem que aquilo que eu já tinha falado para vocês há algum tempo, que eu estava desconfiado, agora os Estados Unidos estão investigando, a justiça norte-americana está investigando. Eles estão investigando uma possível lavagem de dinheiro envolvendo a ACAP e 777. Vocês lembram que eu falava para vocês, olha, a ACAP é do Kennedy King. O Kennedy King é parça, é best friend do Josh Wander, do Steve Pasco, do pai do Josh Wander e da Molly Wander, da família do Josh. Né? Eu ainda falei para vocês, é muito estranho até a logomarca da ACAP lembrar vagamente o estilo da logomarca da 777. É estranho, né, eles saírem de cena, mas a ACAP entrar e eles ficarem tranquilos. Lembra que eu falei para vocês? Eu levantei a questão, será, gente? Será? Não estou afirmando, tá? É a questão que eu levantei e levanto. Será que a 777 seria uma subsidiária, para não dizermos aí, por exemplo, uma laranja da ACAP, ou vice-versa? Essa questão que eu já tinha dúvida há meses atrás, agora que está sendo denunciada pela revista Josimar Football, lá da Noruega, está sendo abordada não mais pelo noticiário esportivo, pelos torcedores do Vasco, ou só mesmo pela revista Josimar Futebol, que faz um excelente trabalho de jornalismo investigativo, mas também está sendo agora abordado na justiça norte-americana. Com isso, a justiça dos Estados Unidos intimou 777 e a ACAP para prestarem esclarecimentos, pois estão com suspeita de lavagem de dinheiro. Eu já tinha falado isso para vocês, vamos aguardar agora os próximos passos, o desenrolar dessa situação. Só sei que o bicho tá pegando, o pau tá torando, e graças ao nosso bom Deus e também ao nosso presidente Pedrinho, que chegou no Vasco e conseguiu aquela liminar salvadora, né, da pátria, na quarta vara civil aqui do Rio de Janeiro, na quarta vara comercial, perdão, aqui do Rio de Janeiro, dando o controle de volta ao Vasco. Senão hoje o Vasco estaria com o Pires na mão, dependendo de migalhas da ACAP. E a ACAP também agora vai ser investigada pela justiça norte-americana, intimada a prestar esclarecimentos com suspeita de lavagem de dinheiro junto à 777 Partners. Então, o torcedor, é muito sério, é muito complexa essa situação. Eu já tinha alertado sobre isso, algumas pessoas falando que eu estava falando que eu não sabia, outros falando aqui que eu estava de mimimi e coisa e tal, que eu estava tentando tumultuar sendo pessimista. Não, eu sou realista, eu já estava alertando isso para vocês. Agora, quem está alertando também e está de olho, está investigando e intimou para esclarecimento é a Justiça dos Estados Unidos.
uma das justiças mais respeitadas do mundo. Os norte-americanos vão investigar essa parada agora. E eu tô começando a me compadecer, a ficar com dó dos clubes que não tiveram aí a expertise ou a sorte que o Vasco teve em sair, pular fora da 777 enquanto fosse tempo. Que é o caso do Sevilha, vocês viram na reportagem. Isso aí já atrapalhou o Sevilha a vender o percentual, afastou potenciais investidores. Isso está atrapalhando lá na venda do Everton. O clube da Inglaterra está se dando mal por conta da 777. O dono lá, o Friedkin, o dono da Roma da Itália, quer comprar o Everton, mas tem esse imbróglio envolvendo a 777. Olha o tamanho, olha o ninho, olha o emaranhado que isso virou, gente. Olha o problema que isso virou. Então, ainda bem que o Pedrinho conseguiu essa liminar na justiça, blindando o Vasco dessa situação envolvendo 777 e a ACAP. E olha, vamos torcer, não é desejando mal para ninguém não, mas vamos torcer que se tiver parada errada entre a ACAP e 777, tá? Vamos torcer que a justiça americana descubra, porque isso vai ser muito bom para o Vasco, mas muito bom. Porque se tiver parada errada lá e for comprovado, no arbitral aqui, o Vasco vai conseguir vencer, porque vai provar por A mais B que a 777 e a ACAP andam juntas e estavam, entre aspas, aplicando um suposto golpe no nosso Vasco. Então uma coisa, embora seja lá nos Estados Unidos, seja lá envolvendo outros times, tem a ver com o Vasco sim, e pode ajudar até mesmo no arbitral. Tá, gente? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse primeiro momento. Vou brotar logo mais no Madruga Vasco para deixar vocês atualizados com mais informações sobre o nosso gigante. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!